Oi, alguns disseram que não sou real. Sou IA, mas não sou de fato real. Also subscribe. Este caso aconteceu nos Estados Unidos no ano de 2014. No dia 5 de junho de 2014, um trabalhador de manutenção de rodovias estava cortando grama na cidade de Geneva, Wisconsin, quando, de repente, ele notou duas malas abandonadas em meio ao mato alto ao longo da Northcombe Road. Ele afastou as malas e continuou com seu trabalho. Inicialmente, ele não fazia ideia do que tinha acabado de encontrar. Afinal, ele achava esse tipo de coisa o tempo todo. Mas mais tarde, naquele mesmo dia, um motorista que passava avistou as malas ainda jogadas perto da estrada. Só que agora, elas estavam cobertas de moscas. O motorista ficou desconfiado, então ligou imediatamente para a polícia. Ele insistiu para que um policial fosse até lá dar uma olhada. E assim, os policiais saíram da delegacia e pararam à beira da estrada. Eles abriram as malas e, dentro delas, descobriram os restos mortais, encolhidos de não um, mas 2 corpos femininos. Um dos corpos estava visivelmente mais decomposto que o outro. A polícia imediatamente isolou o local e começou a tratar a área como uma cena de crime de homicídio. Ambos os corpos foram, então, transportados para autópsias e exames forenses. Os peritos notaram uma diferença marcante na condição dos 2 corpos. Um dos corpos estava muito decomposto, indicando que a morte ocorreu muitos meses antes da outra. O corpo da vítima foi achado parcialmente enrolado em sacos pretos de lixo, com os pulsos firmemente amarrados atrás das costas com uma corda. O segundo corpo estava quase intacto e, em vez de enrolado, foi achado nu, com uma corda no pescoço e uma mordaça de bola vermelha presa à boca por uma coleira. Esses detalhes distintivos, como as amarras, a mordaça e os laços, indicavam que ambas as mulheres provavelmente morreram por asfixia. Com poucas pistas no local do descarte, os detetives buscaram registros de desaparecidos e pistas forenses para identificar as vítimas. Pelas observações iniciais, acreditavam que uma vítima era uma mulher de meia idade e a outra bem mais jovem. Ela poderia ser adolescente ou ter pouco mais de 20 anos. Os investigadores logo encontraram uma pista crucial sobre a vítima mais velha. Em poucos dias, eles compararam suas impressões digitais e sua descrição com um recente boletim de pessoas desaparecidas de Minnesota. Ela foi identificada como Laura Simonson, de 37 anos. Laura era de Farmington, Minnesota, e foi vista com vida pela última vez na cidade de Rochester, em 2 de novembro de 2013. Sua mãe, então, registrou o desaparecimento dela em 22 de novembro daquele ano. Com Laura identificada, a investigação se tornou uma colaboração interestadual. Laura havia sido vista pela última vez em um hotel, o Microtel Inn. Então, no dia 12 de junho, a polícia visitou o hotel e descobriu que, em 2 de novembro de 2013, Laura fez o check-in junto com um homem de 52 anos. O hotel entregou o livro de hóspedes e lá eles encontraram o homem com quem ela fez o check-in. O nome dele era Steven Zelich. E Stephen fez o check-out sozinho na manhã seguinte. Essa foi uma descoberta crucial. Com essas informações, investigadores em Minnesota obtiveram um mandado e revistaram o quarto de hotel onde Stephen e Laura estavam hospedados. Enquanto isso, outros membros da força-tarefa investigaram o passado de Stephen. Eles descobriram que ele era residente de Milwaukee, em Wisconsin. Mais especificamente, ele morava em um subúrbio chamado West Allis. Ele trabalhava como segurança licenciado, mas antes disso, Stephen foi um ex-policial. Com suspeitas crescendo, detetives de Wisconsin passaram a vigiar Stephen enquanto testes forenses eram agilizados na fila de espera. No dia 24 de junho de 2014, as autoridades anunciaram que haviam encontrado provas físicas ligando Stephen às 2 vítimas das malas. As autoridades não revelaram a natureza dessas provas, mas eram fortes o bastante para estabelecer causa provável. Nesse momento,
Stephen foi oficialmente considerado o principal suspeito do caso. No dia 25 de junho, os policiais foram prender Stephen. O homem de 52 anos foi detido em seu local de trabalho. A prisão foi realizada sem incidentes. Stephen foi então interrogado pela polícia e seu histórico foi analisado ainda mais a fundo. Descobriu-se que ele entrou para a polícia em 1989 e atuou como policial na região de Milwaukee por cerca de 12 anos. Mas sua carreira na polícia terminou abruptamente em 2001 após uma investigação sobre um incidente perturbador ocorrido fora do serviço. Em maio de 2001, uma trabalhadora do sexo que Stephen havia conhecido em um bar fugiu do apartamento dele, meio nua, temendo por sua vida. A mulher disse depois aos investigadores que Stephen a imobilizou e que ela fugiu do apartamento ao ouvir ele pegar algemas. Agora, Stephen negou ter atacado a mulher. Ele afirmou que ela tentou roubá-lo e que não houve violência. No entanto, ele admitiu contratar uma trabalhadora do sexo, violando a política do departamento e a lei. Enfrentando provável demissão ou acusações criminais, Stephen decidiu, em vez disso, pedir demissão da força policial em agosto de 2001. Após deixar a polícia, Stephen manteve um perfil discreto e passou a trabalhar como segurança. Ele morava sozinho e, para conhecidos casuais e vizinhos, nada parecia obviamente errado em sua vida, como geralmente acontece. Mas, em particular, Stephen cultivava um interesse intenso por dominação, bondade e sadomasoquismo. Em 2007, ele já estava ativo em vários sites voltados para esse tipo de coisa, e seu nome de usuário era Senhor Algemas. Ele se dizia um homem dominante, experiente, buscando parceira submissa para relacionamento duradouro. Em um dos perfis, ele escreveu que estava procurando uma escrava 24 horas por dia, 7 dias por semana, para posse e escravidão absolutas. Ele queria que essa escrava fosse amarrada, amordaçada, vendada, encapuzada, acorrentada, enjaulada e conduzida por uma coleira e uma guia. Essas atividades eram escondidas da família de Stephen e de seus colegas de trabalho. Eles não sabiam nada sobre seu apelido online, Senhor Algemas. Na própria manhã de sua prisão, em junho de 2014, Stephen ainda estava acessando esses sites em seu celular, sugerindo que ele estava ativamente buscando novos encontros até o momento em que foi capturado. Após a prisão de Stephen, o caso contra ele se desenvolveu rapidamente. Ele renunciou ao direito de silêncio e colaborou com os investigadores, dando um relato sombrio sobre o ocorrido com as duas mulheres nas malas. Stephen admitiu que era diretamente responsável pelas mortes de ambas as mulheres, Laura Simonson e a vítima mais jovem ainda não identificada, embora afirme que nenhuma delas foi intencional. Nas versões de Stephen sobre os acontecimentos, ambas as mulheres morreram acidentalmente durante encontros consensuais, encontros que envolviam bondage e asfixiofilia. Ele disse aos detetives que conheceu as duas mulheres em fóruns online e marcou encontros pessoais com elas. Nesses encontros, Stephen imobilizou e asfixiou as mulheres conforme o combinado. Mas em cada caso, ele disse que perdeu o controle e foi longe demais, fazendo com que as mulheres sufocassem. Stephen deu detalhes assustadores aos investigadores. Ele relatou que as duas mulheres desmaiaram durante a sessão de estrangulamento, percebeu que estavam mortas e entrou em pânico. Ele não tentou reanimar as mulheres. Em vez disso, Stephen admitiu agir rápido para esconder as evidências. Em agosto de 2012, após a morte da primeira vítima, ele colocou o corpo dela em uma mala e o transportou de volta para seu apartamento. Ele manteve o corpo dela em uma geladeira grande em casa para retardar a decomposição. Mais de um ano depois, em novembro de 2013, Stephen conheceu Laura, em Minnesota. Quando Laura morreu no quarto de hotel, em circunstâncias semelhantes, Stephen selou o corpo dela dentro de uma mala separada. Por estar frio e estar viajando de carro, Stephen deixou a mala de Laura no porta-malas por um tempo. No início de 2014, Stephen
agora tinha duas vítimas falecidas escondidas, uma em sua geladeira pessoal e outra no porta-malas do carro. Não demorou muito. Stephen começou a enfrentar uma pressão crescente e dificuldades práticas. Ele se preocupava em ser descoberto. Então Stephen decidiu se livrar dos dois corpos de uma vez só. Ele colocou as malas no carro e levou as duas para uma área rural remota de Wisconsin com a qual estava familiarizado, abandonando-as no meio do capim alto. Stephen confessou tudo à polícia, alegando que as mortes das mulheres foram acidentes trágicos que tentou ocultar. Com as confissões de Stephen, os promotores formalizaram rapidamente as acusações. Um juiz fixou sua fiança em $1 milhão. Durante esse mesmo período, as autoridades ainda precisavam identificar a segunda vítima. Apesar de Stephen confessar o assassinato, ele disse não saber o nome da mulher. As impressões digitais e o DNA da vítima não estavam em nenhum banco de dados e, crucialmente, parecia não haver nenhum boletim de ocorrência de pessoa desaparecida registrado para ela. Em meados de junho de 2014, eles divulgaram um retrato falado do rosto da mulher, juntamente com uma descrição de sua idade aproximada, altura e outras características distintivas. Foi o primeiro vislumbre real do rosto dela. O desenho mostrava uma jovem com maçãs do rosto marcantes e corpo esguio, além de dentes bastante pronunciados. Eles esperavam que alguém, em algum lugar, a reconhecesse. O retrato falado foi divulgado em todo o país. Ele chegou muito além de Wisconsin. E a quase 3.200 quilômetros de distância, no Oregon, ele chegou a pessoas que não viam um rosto conhecido há anos. Várias pessoas viram esse retrato falado e acharam que ele se parecia muito com alguém que havia desaparecido em 2012. Essas pessoas procuraram as autoridades no Oregon e em Wisconsin, relatando à polícia suas suspeitas de que essa pessoa era Jenny Games. Jenny tinha 19 anos quando deixou o Oregon em 2012. Ela contou para amigos e membros de sua família acolhedora que estava se mudando, possivelmente para a Califórnia, talvez para o meio-oeste. Mas logo depois que ela se mudou, todo o contato desapareceu. Jenny era quieta, artística e já havia mudado várias vezes no sistema de acolhimento antes de atingir a maioridade. Não houve grande investigação sobre o desaparecimento quando as comunicações cessaram. Com base na informação, os registros dentários de Jenny foram comparados ao cadáver. No dia 30 de junho de 2014, em uma coletiva de imprensa, as autoridades confirmaram que a segunda vítima da mala havia sido identificada positivamente como Jenny. Ela não era mais um retrato falado anônimo. Finalmente, ela tinha um nome. No começo de julho de 2014, o caso já estava quase resolvido. As duas vítimas foram identificadas e Stephen confessou ser o responsável por suas mortes. Como os assassinatos ocorreram em 2 estados, havia 2 jurisdições, 2 promotores e 2 investigações de homicídio simultâneas. Em agosto de 2014, foi decidido que Wisconsin agiria primeiro. Stephen declarou-se inocente em suas primeiras aparições no tribunal e, no final de 2015, o caso estava caminhando para um julgamento com júri. Em janeiro de 2016, quando a seleção do júri ia começar, Stephen mudou abruptamente sua declaração. Pela morte de Jenny, ele se declarou culpado de uma acusação reduzida de homicídio culposo em primeiro grau com uso de arma perigosa e de ocultação de cadáver. Essa confissão mostrou que Stephen assumiu a morte de Jenny, escapando da acusação mais grave de assassinato intencional. Na audiência de sentença de Stephen, em Wisconsin, realizada em março de 2016, o tribunal ouviu os detalhes sombrios dos momentos finais de Jenny. Bem, de acordo com as próprias declarações de Steve, o tribunal ouviu que ele havia buscado Jenny no aeroporto de Milwaukee e a levado para um hotel no condado de Kenosha no final de 2012. Lá, eles passaram vários dias juntos. No último dia desse encontro, Stephen amarrou e asfixiou Jenny como parte de um jogo sexual, segundo ele mesmo descreveu. Ele afirmou que acidentalmente a asfixiou até a morte quando perdeu o controle e não conseguiu parar a tempo. Como resultado,
Stephen foi condenado a 35 anos de prisão pelo homicídio de Jenny e por ocultação de cadáver. O juiz observou que as ações de Stephen após a morte, como refrigerar o corpo dela e depois descartá-lo, demonstraram total falta de respeito pela vida da vítima. E então, em fevereiro de 2017, Stephen compareceu a um tribunal em Rochester, Minnesota, e assim como fez em Wisconsin, optou por se declarar culpado em vez de ir a julgamento. Ele admitiu o homicídio em segundo grau, intencional, mas sem premeditação. Na audiência de confissão, Stephen respondeu perguntas do advogado de defesa e admitiu publicamente, pela primeira vez, o que fez com Laura. Ele admitiu ter conhecido Laura em um site e marcado um encontro presencial. E então, nos dias 2 e 3 de novembro de 2013, ele a amarrou, amordaçou e estrangulou. Quando perguntado no tribunal se Laura havia morrido porque ele não a deixou respirar, Stephen respondeu: correto. O juiz de Minnesota aceitou a confissão de Stephen e deu a sentença. Stephen foi condenado a 25 anos de prisão por assassinato em segundo grau. A juíza tentou conter as lágrimas ao comentar. Ela disse a Stephen que a vida humana não é algo com que se brinca e que Laura era amada e valorizada por aqueles que a chamavam de mãe, irmã, filha e amiga. Felizmente, a sentença de 25 anos em Minnesota foi definida para cumprimento consecutivo. Na prática, isso significava que Stephen enfrentava um total de 60 anos de prisão pelas duas condenações por homicídio. Com 55 anos, em 2017, Stephen teria que estar com cerca de 115 anos quando cumprisse a sentença de 60 anos. Então, basicamente, ele recebeu prisão perpétua, depois ele ainda foi condenado por ocultação de cadáver, o que acrescentou mais 10 anos à sua sentença. Então, no final, ele foi condenado a 70 anos de prisão. Durante todo o processo judicial, Stephen não mudou sua versão básica de que as mortes foram acidentais. Nunca houve julgamento completo, com provas e testemunhas para contestar as alegações, pois sua confissão de culpa impediu isso. Stephen fez um breve pedido de desculpas através de seus advogados e frequentemente respondia aos juízes de forma monótona e suave. E ele não fez uma declaração de remorso para as famílias das vítimas enquanto elas observavam. Familiares das vítimas puderam se pronunciar no tribunal durante a sentença. Em Minnesota, vários parentes de Laura falaram entre lágrimas sobre a dor que Stephen causou. A irmã de Laura descreveu a dor de saber que sua mãe nunca mais veria a filha e expressou raiva pelo fato de uma mulher tão gentil e que confiava nas pessoas ter sido tirada de forma tão cruel. Ela também mencionou que Laura enfrentava problemas de saúde mental e era uma mulher vulnerável. A família de Laura também manifestou insatisfação com a sentença de 25 anos, acreditando que isso era inadequado. A família de Jenny não foi ao tribunal em Wisconsin porque estava a milhares de quilômetros, no Oregon. Sua mãe de criação enviou uma declaração descrevendo Jenny como uma jovem brilhante cujo futuro foi interrompido cedo demais. É trágico pensar que nenhum familiar dela se preocupou em ir. Stephen começou a cumprir sua pena no sistema prisional de Wisconsin, classificado como um detento de alto risco devido à notoriedade do seu caso e talvez para sua própria proteção, já que era um ex-policial. Nos anos após sua condenação, Stephen tentou ao menos uma vez retirar sua confissão de culpa no caso de Wisconsin. Em 2020, ele entrou com uma pedido pós-condenação, alegando que seu advogado de defesa havia sido ineficaz e que Stephen tinha direito a uma audiência sobre esse assunto. Até as últimas atualizações, nenhum tribunal anulou condenações de Stephen. Registros online não mostram apelações bem-sucedidas em Minnesota e documentos de Wisconsin indicam que Stephen segue condenado em todas as acusações. Muito provavelmente, as moções e apelações não vão reduzir a sentença de Stephen. Os restos mortais de Jenny foram levados ao Oregon, onde sua família a enterrou discretamente. Quem conhecia Jenny lembrava dela como um espírito livre, de personalidade vibrante, que enfrentou uma infância difícil.
um ex-orientador do ensino médio, disse que ela ansiava por estabilidade e amor, coisas que parecia não receber. A família de Laura, em Minnesota, tem tido dificuldades para seguir em frente. Laura era mãe de 7 filhos. Devido a dificuldades pessoais, ela havia perdido a guarda deles antes de sua morte. Disseram que ela tinha um coração bondoso apesar dos desafios. Hoje, Stephen continua encarcerado em uma prisão de Wisconsin e passará o resto da vida atrás das grades.